Fala pessoal, bom dia, vamos para o Morning Call do dia 11 de setembro de 2023, de olho no desempenho da nossa Bolsa de Valores no mês de setembro, que na sexta-feira fechou o quarto pregão consecutivo em queda. Pois é, segue aí a dificuldade da retomada econômica chinesa, que eu já vou estar falando com vocês, e também com as pautas internas aqui do Brasil. Bom, como é que estão os mercados esta semana? Na sexta-feira à noite foi divulgado dados de inflação da China e eles que saíram de uma deflação para uma inflação um pouquinho alta, né, de 0,1%, abaixo do esperado, que a projeção era de 0,2%. Mas na madrugada, na noite de ontem, eles acabaram colocando mais estímulos para as seguradoras chinesas estarem investindo no mercado de ações. Isso acabou fazendo com que o bloco chinês fechasse praticamente todo em alta e o minério de ferro disparasse 2,41%, fazendo com que as ações de mineração e siderurgia, não só na China, mas também na Europa, performassem em campo positivo. Então segue todo esse burburinho lá na China para ver como é que fica as questões da retomada econômica, principalmente de olho aí no minério de ferro, visto que é 40% da economia chinesa. Já a Europa acompanha o bom humor, né, da China nessa madrugada, trabalha em campo positivo e também o destaque fica para as mineradoras, principalmente lá no Reino Unido. Um ponto que talvez estimule o que? A alta da nossa Bolsa de Valores no dia de hoje, então vamos ficar de olho nas empresas do setor aqui também, visto que essa semana tem reunião do Banco Central Europeu por lá e também ficam as apostas para ver se vai ter mais aumentos da taxa de juros, que está na casa de 3,75%, para levar a inflação para a meta. Essa é uma semana que começa aí bem esvaziada, com o calendário econômico bem vazio. Nós já tivemos alguns dados da China que foram divulgados essa madrugada e também animaram os mercados com a questão ali de empréstimos. Certo, turma? Então vamos ficar de olho. Um outro destaque que eu aproveito e trago aqui para vocês é a questão do presidente do Banco Central japonês estar falando que talvez o período de taxa de juros negativa no Japão esteja chegando ao fim, e isso colocou uma valorização da moeda japonesa perante o dólar. Está fazendo com que o dólar se desvalorize no mundo todo, mas a correlação entre dólar e ien japonês está negativa perante a moeda norte-americana, e eu já vou estar mostrando. Certo, pessoal? O outro destaque fica para essa semana, que quarta e quinta-feira vai ter a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, algo determinante para ajuste da taxa de juros no dia 20 de setembro. Eu vou estar mostrando para vocês no radar para ver como é que está essa projeção de aumento de taxa ou não. Certo, turma? Então vamos ficar de olho, uma semana que começa com bastante dados aí, mas que tem uma segunda-feira bem vazia aqui no Brasil. O destaque acaba sendo o Boletim Focus, certo? Então vamos dar uma olhadinha agora para ver como é que estão os mercados, os dados que já foram divulgados e dar uma olhadinha no calendário econômico de hoje. Então tá aqui, pessoal, como vocês podem observar, os mercados, os índices asiáticos praticamente todos em alta, né? Tudo isso refletindo o quê? O incentivo das seguradoras a investirem no mercado de ações. Temos aqui, né, conforme eu falei para vocês, o minério de ferro que saltou 2,41% essa madrugada, o Brent, que é referência para a Petrobras, o petróleo cai 0,31% e o WTI 0,56%. Correções, né, aí dos barris de petróleo que estão trabalhando em patamares mais altos, algo que pode pressionar a inflação. E tá aqui a questão do DX, né, o dólar se desvaloriza perante os pares de moeda no mundo e, o dólar perante o ien está tendo uma desvalorização de 0,65%. O ien que tem aí o segundo maior peso na cesta de moedas. Já o bloco europeu trabalha bem mais animado, somente com a questão da Rússia ali trabalhando em tom bem negativo. O índice Eurostoxx 50 subindo 0,48% e a Bolsa do Reino Unido subindo 0,20% neste exato momento, tá? Como vocês podem ver, os futuros norte-americanos operam em alto, o S&P sobe 0,41%, a Nasdaq 0,6% e Dow Jones 0,21%. E temos aqui a rentabilidade dos títulos de 2 e 10 anos também trabalhando em tom positivo. Conforme eu falei para vocês, pessoal, temos aqui a projeção de taxa de juros do Fed para a reunião do dia 20 de setembro, tá? Desculpa, perder um pouquinho o foco. E começa a semana com projeção de manter a taxa de juros de 5,25 a 5,5 na casa dos 93%. E conforme eu falei, tá aqui a nossa bolsa que no mês de setembro encerrou a sexta-feira no quarto pregão consecutivo. A bolsa que na sexta fechou em queda de 0,58 a 115,313 e talvez o próximo alvo seja a região dos 114,300 pontos, certo? Tá aqui, dados da China
essa madrugada com a questão de novos empréstimos, ó, veio aí um tom mais positivo, né? Nessa madrugada, às 2 horas da manhã, de 1,360 bi, tá? Um leve aumento aí referente à projeção, mas bem mais alto que o anterior, que acaba estimulando os mercados. E conforme eu falei para vocês, hoje aqui no Brasil o destaque acaba ficando com o Boletim Focus, algo que vem aí com perspectiva de inflação de IPCA que vai ser divulgado amanhã, e isso pode caracterizar um Banco Central menos dovish, né, para não ter aumento de corte mais expressivo conforme o esperado, conforme a última reunião no mês passado. Certo, turminha? Então eu desejo a todos vocês uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Aguardo todos ao vivo no canal do YouTube Decolando na Renda às 8h45. Estaremos juntos. Boa segunda, bons negócios. Beijo, beijo. Tchau, tchau.